Pronto. Então, pessoal, muito bem-vindo a todos. Eu me chamo Carlos Maciés, que estou recentemente convidado para fazer parte da coordenação do grupo Viver Recria, junto com a Amanda, com a Cami e com a Gabi. É muito bom vê-los aqui. O pessoal entrando, deixa eu aceitar. Antes de a gente começar e dar o palco para a nossa convidada Jéssica, eu queria passar alguns recadinhos. A escola Viver está sempre aí com eventos, né, e cursos. Queria convidar vocês para estar participando de alguns. A semana que vem, na quinta-feira, dia 10, vai estar saindo o grupo online de orientações gerais sobre psicofármacos para psicólogos. Curso mega interessante, aí, muito legal. Também a gente está com um curso aberto para perdas e lutas na área da saúde. Serão 2 encontros aos sábados. É um tema que nunca antes precisou ser tão explorado e estudado, né, para nossa prática. A gente também está com o lançamento de um curso novo de jogos dramáticos e dinâmicas de grupos online, que serão 3 encontros também, muito bacana. Depois vou estar mandando aqui no chat certinho mais informações. Vocês também podem nos chamar nos directs aí, caso tivesse alguma dúvida. E agora eu dou o palco para a Jéssica, nossa convidada, que vai estar trazendo um pouco sobre a influência da prática do teatro no desenvolvimento da espontaneidade. É uma pesquisa que ela fez com alunos de uma escola de teatro. Jéssica, o palco é teu, fique à vontade. Tá me ouvindo? É... Jéssica, Eu acho que ela travou. travou. Vou mandar mensagem no privado dela. Travou aqui para mim também. Vamos aguardar ver se volta. Jéssica, tua internet está um pouquinho ruim. Enquanto a Jéssica vai voltando, né, eu orientei a Jéssica nesse trabalho e, né, e ela teve um percurso também na clínica com o psicodrama, fez também a monografia dela na nível 1 comigo, e que depois ela vai falar um pouquinho do tema, que é diferente, que tem a ver com o papel de mãe e o desenvolvimento do papel de mãe sob a ótica do psicodrama. E Jéssica sempre praticou teatro, então Jéssica passou por bastante tempo como aluna da escola, e justamente é desse lugar, né, do lugar de aluna da escola, que ela começou a me questionar, né, e a gente discutiu sobre os tipos de catarse, que as catarses eram diferentes no teatro do que no palco psicodramático, e aí ela dizia, não, Amanda, mas existe aí um nível de desenvolvimento de espontaneidade, eu queria mensurar, e aí a gente viu as escalas de espontaneidade, aí a Heloísa Fleury encaminhou para a gente algumas escalas, e a gente começou a pensar na possibilidade de ter algum nível de contato com eles no início do curso e no final do curso, e poder mensurar o tempo de formação dessas pessoas e como elas desenvolviam essa espontaneidade. Agora a Jéssica se apresenta. Bem na hora que eu ia começar, caiu. Será que eu desligo a câmera para ver se evita de cair de novo? Tá melhor agora. Pode ser? Beleza, então. Vamos ver se aguenta agora. Eu tenho que Compartilhar novamente, compartilhar Jéssica. de novo, né? Você lembra o caminho ali? Lembro. Perfeito. Já deu. Deixa eu só diminuir a telinha. Não, não vou conseguir ler. Ai. Agora, como é que... Ah, não. Acho que era aqui. Deu. Tá. Deixa eu abrir agora aqui. E vamos lá. Deixa eu me apresentar de novo. Me chamo Jéssica. Eu sou psicóloga formada pela Unesc. Estou formada pela Viver em psicodrama nível 1, que já faz mais de 1 ano, quase 2, deve fazer já. E nesse meio tempo, eu também comecei a fazer mestrado. Estou fazendo mestrado em Ciências da Saúde na Unesc. E agora também fui convidada para assumir a coordenação do CAPS de Sara, que é a minha cidade. Inclusive, um dado legal é que a minha coordenadora superior, aí, coordenadora geral de
saúde mental, também é psicodramatista, então a gente vai conseguir levar um pouquinho do psicodrama para o CAPS da Isara. Estou bem feliz com isso. E o trabalho que eu trouxe hoje para vocês, ele se originou do meu TCC, que surgiu de uma pesquisa que eu fiz aí relacionando a espontaneidade com o teatro. E esse mesmo trabalho aqui que eu vou apresentar para vocês hoje, ele também vai fazer parte amanhã de um evento que vai ter da Revista Brasileira de Psicodrama, e o evento também é aberto. Quero convidar quem tiver interesse de participar para estar lá. Então, no finalzinho ali tem um flyerzinho, vocês vão ver os horários, tudo certo. Deixa eu começar falando, então, da onde que surgiu a ideia do trabalho, né? Na época, quando eu criei esse trabalho, eu estava estudando a psicologia, fazendo curso de teatro também, e já estava fazendo a pós-graduação. Então, eu comecei a perceber algumas relações aí do psicodrama com o teatro e comecei a notar que o próprio teatro, assim como o psicodrama, estavam me fazendo desenvolver um pouco mais em termos de expressão emocional. Assim. Eu estava, inclusive, num processo de saída aí de uma fobia social e foi bastante significativo. Então, eu comecei a ter o interesse de fazer estudos para saber se isso, de alguma forma, também influenciava em outras pessoas, né? A ideia surgiu a partir daí. E nós já sabemos que o teatro fez parte da história do psicodrama desde muito antes, quando Moreno já percebia o teatro como uma ferramenta muito potente para melhorar a expressão emocional, né? E aí o caso Bárbara, ele vem para ilustrar isso muito bem, né? Nós sabemos que a Bárbara era uma atriz que participava das sessões de teatro espontâneo do Moreno e que tinha todo um histórico de fazer apenas papéis meigos e doces, até o momento em que Moreno foi solicitado pelo marido da Bárbara que ajudasse de alguma forma, porque ela estava muito agressiva em casa. Então, ele começou a dar papéis um pouco mais vulgares para ela, e isso começou a melhorar o relacionamento dela em casa, porque ela se tornou mais espontânea através dessa oportunidade de se expressar no palco de outra forma, e isso acaba levando, de maneira geral, à redução do medo de julgamento, de expressão de emoções mais facilitada, além das quebras de conservas culturais aí que nós já sabemos que as regras da sociedade podem ser bastante tolhedoras da espontaneidade, né? E os grupos dentro da sociedade, eles podem ser facilitadores da nossa espontaneidade, dependendo do contexto, né? Claro que alguns grupos podem fazer o efeito contrário, né? Mas os grupos podem também ser um facilitador de espontaneidade, dependendo da liberdade que a gente tem. Então, eu quis avaliar se o grupo de teatro poderia ser um facilitador da espontaneidade, né? Com isso, o objetivo geral do trabalho, então, foi compreender as possíveis influências das aulas de teatro no desenvolvimento da espontaneidade dos alunos. E os objetivos específicos foram compreender como era exercida a espontaneidade no campo da expressão emocional e social dos integrantes antes do teatro, identificar quais as possíveis influências das conservas culturais na maneira como essas expressões se davam, além de entender os níveis de influência da prática do teatro na quebra das conservas culturais e no exercício dos papéis sociais, e compreender como é exercida essa espontaneidade no campo da expressão emocional e social dos integrantes após o teatro. Então, a gente fez aí algumas perguntas, entrevistas e o uso de escala para medida de espontaneidade para avaliar as mudanças que aconteceram desde o início, de antes do teatro até depois do teatro. E nós já sabemos, então, também que o histórico do Moreno
com o teatro, na verdade, começou ainda muito antes, né, da criação do teatro espontâneo, que foi quando o Moreno era muito criança ainda, aos 4 anos, que ele fez a brincadeira que ele chamou de Deus e os Anjos, né? Que ele subiu em cima de uma cadeira e fingiu que era Deus, enquanto os amigos ficavam embaixo ali no chão fazendo papel de anjos. Ele foi desafiado a voar, tentou voar, caiu, quebrou o braço e descobriu a diferença entre a realidade e a fantasia. E depois disso foi que ele começou a desenvolver aí, futuramente, quando ele olhou para essa brincadeira, foi que ele começou a desenvolver os conceitos principais da teoria do psicodrama, né? E também foi considerado por ele mesmo como a sua primeira sessão de direção aí de psicodrama. Nos anos de 1907 a 1910, ele também fez jogos de improviso com crianças nos Jardins de Viena. Ele começou a fazer esses jogos porque, conforme ele foi avaliando, percebeu que a ideia de espontaneidade, como ele concebia na sua teoria, era muito presente em crianças. E que, infelizmente, com o passar do tempo, essas crianças iam perdendo as habilidades espontâneas por reprimendas sociais e que iam fazendo com que elas se fechassem em suas expressões emocionais. Quando ele se deu conta disso, então ele resolveu fazer os jogos de improviso para que as crianças pudessem ter algum meio de se manter mais espontâneas. E conforme ele foi estudando e com as suas experiências, ele foi percebendo cada vez mais que as atividades dramáticas, de maneira geral, por levarem ao incentivo da imaginação, elas também acabavam gerando a facilidade, né, do fortalecimento da espontaneidade, junto com a criatividade, podendo, então, resgatar essa característica. E aí, claro, nós sabemos que no contexto de Moreno, essa espontaneidade, então, acaba levando a capacidade de encontrar novas formas de encarar situações e criar condições, né, para lidar com cada desafio que aparece na nossa vida com o passar do tempo, o que nos torna pessoas mais saudáveis, né? A espontaneidade, então, acaba sendo essa ferramenta de enfrentamento das situações do nosso dia a dia, e por isso ela também tem um potencial muito forte de cura, conforme nós já sabemos, que acaba levando a melhoramento em termos emocionais, porque diminui a ansiedade, diminui a depressão, diminui as questões de somáticas também. Conforme a gente vai conseguindo se expressar, isso vai melhorando. E foi a partir desse conceito de espontaneidade que Moreno criou também, que ele acabou gerando o teatro espontâneo, que depois se converteu em teatro terapêutico, já que no teatro espontâneo, que era feito sem ensaios, chegou num certo momento que as pessoas que assistiam começaram a se queixar pelos erros, pela falta de ensaio, e isso acabou levando à criação do teatro terapêutico, onde a encenação passou a ser uma ferramenta de cura aí para as pessoas que tinham alguma dificuldade, e aí, então, os erros passaram a ser acolhidos de maneira mais receptiva. Moreno também percebeu que a característica da espontaneidade era algo perfeitamente treinável, embora seja bastante fluida. Ela está atrelada ao momento presente, e por isso ela demanda uma constante manutenção. Nós podemos ser espontâneos em determinado momento, em outros não, né? Dependendo do contexto em que nos encontramos. Por isso a importância da manutenção, de estar sempre ciente dessa necessidade de nos mantermos espontâneos na medida do possível. E o teatro acaba sendo
de certa forma, esse espaço de treino de espontaneidade para os nossos papéis sociais. Porque, conforme nós vamos encenando outros papéis no palco do teatro, de uma forma que talvez nós não agíssemos na vida real, isso pode fazer com que a nossa mente, a nossa imaginação, nos leve a criar outros caminhos para encarar a nossa vida e a forma como nós lidamos com as situações do dia a dia. A espontaneidade, então, quando ela é tolhida, ela acaba levando ao que nós chamamos de conservas culturais, que são as regras, né, da sociedade, e que, conforme elas vão se cristalizando cada vez mais, elas podem acabar culminando em máscaras cotidianas. Que quando eu fui fazer o estudo para a criação do TCC, foi algo que eu achei bastante interessante, porque elas são um pouco diferentes da conserva cultural, porque ela é tão forte, é uma ideia tão forte de uma característica que a gente acaba, uma máscara que a gente acaba colocando em nós mesmos para esconder características que a sociedade não nos permite mostrar, que a gente acaba fazendo dessa máscara parte da nossa personalidade. Então, acaba que a gente mesmo incorpora essa máscara de uma maneira que ela parece ser parte nossa, e muitas vezes nem a gente mesmo se dá conta. Então, é algo ainda mais forte do que a conserva cultural nesse sentido. E ela, então, vai ser quebrada da mesma forma que a conserva cultural, conforme a espontaneidade vai aí se desenrolando. E quando alguém consegue transpor as barreiras dessas máscaras cotidianas, acaba conseguindo atingir a essência de um indivíduo sem que exista qualquer filtro. Os nossos papéis sociais também, né, podem ficar adoecidos pela dificuldade de exercício da espontaneidade, e com isso acabam adoecendo também as nossas relações, já que o ser humano não pode viver numa sociedade, né, sem se relacionar com outras pessoas. Exatamente por essa razão é que o conceito de papel complementar é tão importante, né? Porque todos os papéis que a gente exerce, socialmente falando, estão atrelados a outros papéis que vão fazer com que nossas funções sociais sejam passíveis de serem exercidas. E na quebra da espontaneidade, é sempre importante considerar que as conservas, elas são pontos de partida, né? Então, as conservas elas não podem ser totalmente ignoradas, mas elas têm que ser parte dos passos que a gente dá para alcançar o desenvolvimento da espontaneidade. Inclusive, na última vez que eu participei do grupo de estudos, a Amanda falou uma coisa muito interessante, que a própria mudança constante, muito frequente, ela também pode ser uma conserva cultural, né? Então, na verdade, a ideia da espontaneidade é encontrar esse equilíbrio entre as conservas e a espontaneidade, sem que isso se torne um padrão. Opa, bati no. E a importância do teatro, ela também foi mostrada num trabalho que foi feito por Ferreira, Borges e Silva, com relação à expressão dos alunos que frequentavam escolas especiais. Isso acabou se tornando uma ótima ferramenta para que eles pudessem se expressar melhor socialmente, se compreender melhor e também aprender a exercer as funções deles dentro da sociedade de maneira mais livre e sem depender muito de auxílio. Então, acabou sendo muito importante nesse sentido aí de se encaixar melhor na sociedade no contexto deles, né? E levando tudo isso em consideração, foi que eu acabei fazendo uma relação, então, entre os conceitos da teoria psicodramática, né? De revolução criadora, recuperação da espontaneidade, criatividade, as conservas culturais e o abrandamento das máscaras, como eu já disse.
para ver se as relações sociais e o momento presente poderiam ser melhorados pelo desenvolvimento da espontaneidade, refletindo, então, nos papéis sociais. A pesquisa ela foi feita de maneira tanto quali quanto quantitativa. A gente, então, explorou esses dados que foram coletados aí na escola de teatro para avaliar novos dados que poderiam surgir a partir da avaliação dessas entrevistas, além do empírico, já que eu fui a campo, né, para aplicar essas entrevistas, conversar com o pessoal. A gente fez como critério de inclusão ter 18 anos, teria que ter feito parte do nível básico ou avançado do teatro, da Escola de Teatro de Espaço Arte, que foi a escola onde eu realizei a pesquisa, além de não ter qualquer formação ou experiência profissional no teatro ou cinema anterior à matrícula na escola. Aqui, então, tem uma tabela para vocês terem uma ideia dos participantes. Eles tinham, em média, 18 a 35 anos, foram 5 meninas e 3 meninos. A maioria tinha ensino superior completo. Aí nós tínhamos um participante que tinha superior incompleto e outro com ensino médio. A maioria também era solteiro, tinha um divorciado e um casado. E eram 3 do curso avançado e 5 do básico. Os métodos, então, a gente fez um contato, primeiramente, com a escola, né? Depois fizemos o contato com os participantes que tiveram interesse para assinar o termo. E, em seguida, foi marcado um horário para a aplicação de um roteiro de entrevista semi-estruturado, que vai aparecer um pouquinho mais à frente, além de uma escala para medir a espontaneidade, que a gente usou o inventário de medida de espontaneidade, que é a escala de espontaneidade mais próxima do contexto trazido por Moreno. Aqui, então, estão as perguntas que estão presentes na escala. São 18 itens avaliados conforme num dia típico, de muito fraco até muito forte. Opa, não está passando? Passou. Essa aqui, então, foi a entrevista. A gente fez algumas perguntas só para avaliar como a presença nas aulas de teatro teria influenciado na sociabilidade e expressão emocional dos indivíduos de maneira geral, além das diferenças no comportamento e sentimento depois de começar o curso, como isso agregava nas habilidades sociais de maneira geral e na expressão emocional, e sobre como lidava também, antes do teatro, com o julgamento social. As análises de dados foram feitas na entrevista a partir do software Amutec, que era um software usado em computador, que agrupou as falas dos participantes em contextos semelhantes e também avaliou as perguntas que mais davam sentido às frases, né, para conseguir fazer esses grupos. Os dados provenientes da escala foram avaliados por média de soma dos valores ali que eles iam respondendo. E o programa, então, reconheceu 66 textos que eram parecidos e 50 textos que tiveram uma frequência maior e foram agrupados em 5 classes, conforme essa figura aqui. A gente vê as 5 classes, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente depois, mais detalhadamente. Então, na classe 5, as palavras principais foram vida e corpo. Na classe 2, ainda, já e antes. A classe 4, bem tranquilo e estar. A classe 3, era até conhecer, falar e achar. E a classe 1, aula, troca, gente e bastante.
Na classe 1, então, que foi denominada de espaço de troca, e teve 16% de menção nos testes, a aula foi colocada como um espaço de troca, onde os alunos tinham abertura para colocar suas opiniões, diferente do que acontecia no contexto social de maneira geral. Isso acaba fazendo também com que eles conseguissem ouvir melhor e respeitar melhor a opinião alheia, né? E a fala que melhor expressou essa ideia foi essa que eu coloquei aqui embaixo. Para mim, a troca diferenciada da aula, da gente poder conversar, cada um colocar suas opiniões, ver opiniões diferentes e ver o mundo de perspectivas diferentes, junto com pessoas que estão lá com o mesmo propósito, é diferente de colocar sentimento e opiniões fora de aula. Então, a gente já vê aqui a ideia da aula de teatro como um ambiente que permite uma maior espontaneidade se comparado à sociedade em geral. Essa fala pode trazer uma relação bastante estreita com a saída da fase de indiferenciação, né, da matriz de identidade, onde o indivíduo ainda não consegue se reconhecer, não consegue saber quais são seus sentimentos, quais são seus desejos. E conforme, então, ele vai saindo, ele vai se reconhecendo e aprendendo sobre si mesmo, e juntamente vai acabando aos poucos também acolhendo melhor o outro, né? No teatro clássico, essa reaproximação com o próprio eu, ela é bastante importante na ideia que Stanislavski denominou de segunda natureza. O contexto da segunda natureza é o seguinte, é a ideia de que uma pessoa, quando ela vai realizar algum papel no palco, ela precisa se conhecer profundamente, saber quem ela realmente é, para que ela possa emprestar de si algumas características que talvez ela não esteja muito acostumada a demonstrar em sociedade. Por exemplo, a raiva, que a gente sabe bem que socialmente muitas vezes não é muito aceita, mas aí se você vai fazer um papel aí de um vilão, por exemplo, a característica da raiva que você muitas vezes acaba não expressando no palco é bastante importante. Então, conhecer esses outros lados nossos que a gente não conhece muito a fundo se torna bastante importante nesse contexto. E a segunda natureza, depois nós vamos ver também, ela pode acabar se mostrando de uma maneira bastante profunda, inclusive levando a algo bastante semelhante com o que a gente conhece no contexto de encontro colocado por Moreno. Depois, mais para frente, a gente vai ver isso. A classe 3, então, ela foi denominada sociabilidade, teve 20% das falas. Principalmente foi mencionada por pessoas com ensino médio completo. E trouxe uma referência a poder falar mais, conhecer novas pessoas e trabalhar a timidez, que foi relatada anterior ao curso, além da dificuldade de expressar sentimentos e falar com desconhecidos. Essa pessoa era um menino e isso me chamou bastante atenção, porque nós sabemos que, infelizmente, ainda na sociedade, ainda tem muito essa questão de que o homem, muitas vezes, não pode se expressar, né, emocionalmente, aí tem esse preconceito da fragilidade por parte dos homens, né? Então, isso, para mim, foi bastante significativo quando esse menino trouxe essa fala. Ele disse que era muito tímido, fechado para socializar com as pessoas em geral, para conversar, falar sobre a maneira como se sentia. E hoje ele já se sente mais extrovertido e criativo também. Aqui a gente consegue ver bastante a questão da quebra dos padrões sociais, que acaba vindo a partir da espontaneidade, né? E é importante também colocar que, ao quebrar esses padrões sociais, na verdade, a gente ainda assim precisa
novamente aí volto para a ideia de se conhecer para poder entender os nossos limites e, junto com isso também, entender os limites do outro. Então, a quebra dos padrões sociais, na verdade, se faz a partir do reconhecimento dos limites, né? Para que isso não extrapole. Como resultado disso, então, do teatro, de maneira geral, os participantes se tornam menos tímidos, falam mais sobre o que sentem, e preocupam-se um pouco menos com o julgamento alheio, além de apresentar autoconfiança diante de diversas situações sociais. Isso foi um relato que também apareceu durante a realização aí das entrevistas e a criação do trabalho. A quarta classe a gente denominou de aceitação. Teve 24% das menções. Foi trazido principalmente por participantes do curso avançado. Ela fez referência à liberdade de sentimentos e de deixar fluir as emoções, fossem elas positivas ou negativas. E a liberdade de se expor sem julgamento e sem a necessidade de estar sempre bem. Que aí a gente volta para a ideia também das máscaras aí, as máscaras sociais que eu falei anteriormente. A fala, então, foi que o principal do teatro, além de estar se desinibindo em algumas situações, é a convivência com os colegas, porque na nossa turma as pessoas são muito diferentes. E com a convivência da peça no final do ano, acaba entendendo, se sensibilizando com o outro. Isso é bastante importante. A gente fala, inclusive, sobre assuntos polêmicos de maneira muito tranquila e se livra de muitos preconceitos e de muita hipocrisia que às vezes a gente nem sabe que tem. Eu me vejo mais sensível com as pessoas, me colocando no lugar delas e me vejo me colocando mais disponível. Então, assim, a gente já vê que falar sobre assuntos polêmicos aí é algo bastante difícil socialmente falando, né? E tem essa liberdade dentro do ambiente de teatro. Então, isso denota bastante a questão da espontaneidade que acaba surgindo aí nesse contexto. Pode-se fazer uma relação com a nona fase da matriz de identidade, que é a inversão de papéis. Como nós já sabemos, é a capacidade de se colocar no lugar do outro e de viver relações mais recíprocas e mútuas, sendo capaz, então, de experimentar e compreender melhor o ponto de vista alheio. Como a gente viu na fala, foi algo bastante trazido ali sobre as diferenças e a quebra das hipocrisias das opiniões aí que foi acontecendo conforme as conversas iam surgindo na sala de aula. Na segunda classe, então, surgiu a busca pela mudança. Isso foi trazido por alunos do curso avançado de teatro e também iniciantes com 6 meses de curso. Trouxe a ideia da tentativa de mudança, tentativa de diminuir o julgamento de si do outro, de se colocar no lugar do outro, além de ser mais sincero consigo e com os outros. A fala, então, traz que a pessoa em questão ainda não estava totalmente desconstruída, mas ainda pensava, né, no julgamento das pessoas, mas não deixava mais de fazer as coisas por causa das pessoas. E aqui, então, a gente já vê a ideia de aprender, né, um novo papel aí. A gente sabe que quando se aprende um papel, inicialmente a gente passa pela reprodução dos exemplos, onde a espontaneidade ainda está ausente. Depois a gente vai para o role-playing, onde a liberdade ainda é restrita, mas já começa a ter algumas características nossas no exercício do papel, para finalmente, então, chegar ao role-creating, que é a vivência plenamente criativa dos papéis, né? E aí, nessa fala, a gente vê uma relação, então, com a segunda fase, onde a pessoa em questão já começou a demonstrar aí algumas mudanças, mas ainda não se encontra totalmente livre para esse exercício. Além disso, já vemos também a relação com a fase de pré-inversão dos papéis,
onde ainda não é possível chegar a uma inversão plena de papéis, mas a pessoa em questão já começa a conseguir se colocar no lugar do outro em algum nível. E outra questão também que foi trazida ao longo do trabalho, enquanto eu escrevia, foi a figura do palhaço clown como uma boa forma, né, de se conhecer e de desenvolver esse potencial psicológico e corporal, que é bastante necessário, tanto no teatro quanto para a transposição da fase da pré-inversão de papéis para uma inversão plena de papéis, né? Acaba sendo uma boa ferramenta para conhecer a si mesmo, conhecer as suas fraquezas e características pessoais, para poder emprestar isso à figura do palhaço de maneira geral, já que no palhaço clown a gente é desafiado a mostrar muitas vezes características nossas que ficam escondidas, né? Na classe 5 foi, então, como eu já falei lá na frente, trazido a ideia da fase de encontro, que foi bastante significativo. Inclusive, o nome da própria classe acabou sendo encontro. Foi trazido em 20% dos textos. E essa ideia foi representada pela palavra vida nos alunos do avançado e pela palavra corpo em termos de alunos do curso básico. O corpo, então, acaba sendo uma forma de apropriação, né? E de um encontro consigo mesmo e com os outros corpos. Nessa fala aqui, isso fica bastante evidente. A relação com o corpo, com os familiares e com a sociedade, tudo mudou. Acho que comecei a olhar a vida com outros olhos, de gratidão, de se arriscar, se tu quer, tu vai. Nesse sentido de um poder, de que eu posso tentar. Se não der certo como eu imaginava, já deu certo de alguma maneira. Mesmo que eu não veja na hora. A fase do encontro, então, ela é a mais avançada, né, da matriz, e ela está apoiada em uma entrega mútua bastante intensa, que acaba gerando uma relação um tanto cósmica aí, e que, embora seja uma situação efêmera, acaba deixando... Ela pode transcender, né, o espaço e o tempo e acaba deixando aí marcas bastante profundas que levam a uma mudança em cada um dos envolvidos, uma mudança interna bastante significativa. E a ideia de segunda natureza, como eu já disse, também pode chegar num ponto bastante parecido conforme a pessoa vai se entendendo e permite uma modificação na relação com o outro, na forma como se enxerga a si mesmo e ao mundo. E quando vivida de maneira profunda, ela pode, eu achei bastante interessante essas palavras, extrapolar uma individualidade, um tempo e um espaço, ainda que conectada a eles. Então, a gente vê aqui uma relação bastante forte. Eu consegui imaginar uma pessoa em cima de um palco, enquanto eu li essa frase, momentaneamente tendo esquecido de quem ela é e entrado no papel de uma maneira tão forte que depois, quando ela sai, acaba sendo modificada internamente. E aí, claro, no teatro, o corpo físico acaba sendo, assim como na sociedade também, o veículo para as nossas interações sociais, além de carregar as nossas tensões e todas as questões psíquicas que são demonstradas a partir dele. Por isso, o teatro acaba sendo um instrumento tão importante nesse desenvolvimento aí de relações sociais saudáveis que possam levar a uma ideia de encontro, conforme Moreno coloca. Aqui a gente vê, então, uma nuvem de palavras, onde a palavra não fica no centro,
e está rodeada por ideias como não achar, não sentir, não pensar, não estar, mostrando uma saída do estado, então, de negação de si para uma busca no seu lugar do mundo, né? Porque, como a gente sabe, isso é bastante importante aí na ideia de espontaneidade e de uma vida saudável. A partir da análise de escala, a gente conseguiu ver que, na maior parte dos itens, aqueles que representavam a turma de curso avançado tiveram maior pontuação com relação à criatividade, felicidade, desinibição, de se sentir mais livre para criar, mais eufórico, mais livre para agir, com mais energia, mais pleno, mais bem-sucedido e com capacidade de fazer qualquer coisa dentro dos limites, além de outros que estão colocados ali no slide também. No empate, apareceram questões como deixar as coisas fluírem melhor, além de viver plenamente e com equilíbrio, viver de maneira controlada e a média geral dos grupos, então, a partir disso, apareceu maior nas pessoas que tinham mais tempo de teatro, o que mostra que a espontaneidade se desenvolveu proporcionalmente ao tempo de curso, né? Quanto mais tempo as pessoas tinham de curso, mais espontâneas elas se mostravam. No grupo avançado, os índices mais baixos foram livres para agir até extravagantemente e vivendo plenamente e com equilíbrio. Apareceu, então, como eu já disse, que quanto mais aulas de teatro, aparentemente mais criatividade, mais espontaneidade, e aparentemente a ideia de viver em equilíbrio acaba sendo perseguida, né, de maneira muito ferrenha, e isso leva a uma busca incessante por esse equilíbrio, que pode tornar difícil esse alcance, né? E talvez por isso a ideia de viver em equilíbrio tenha tido uma taxa mais baixa. Foi feito também um estudo onde foi utilizado essas e outras essa escala que eu utilizei aqui, né, para avaliar a espontaneidade, além de outras escalas que mediram características de ansiedade e comportamentos obsessivos, onde se percebeu que quanto mais espontâneos, maior a habilidade social, maior a sensação de bem-estar, além de reduzir também a ansiedade e os comportamentos de compulsão. A prática teatral acabou sendo, então, aí uma ferramenta para desenvolvimento de sensibilidade, de habilidade de expressão de pensamentos, além de sentimentos, levando à espontaneidade e a um comportamento mais saudável. E as considerações finais, então, a gente percebeu que a maior média de espontaneidade apareceu em alunos que frequentavam as aulas há mais tempo. Houve uma mudança de relações sociais, que foi relatada dentro da entrevista, além da forma como se percebiam a si, ao mundo, encaravam opiniões alheias, tendo mais liberdade para expressar sentimentos e pensamentos. Na época, não sei como está isso hoje, até se alguém já tiver feito algum tipo de estudo nesse sentido, foi bastante difícil de encontrar estudos que relacionassem teatro clássico com psicologia, e também eu percebi, conforme fazia esse estudo, da importância de disponibilidade, então, das aulas de teatro de uma maneira acessível, né, para a sociedade, principalmente em regiões do interior, onde a gente vê que essa prática não é muito incentivada. Então, aqui está o artigo que eu trouxe para lembrar de falar para vocês no final, porque fiquei com medo de esquecer no começo. Esse é o artigo que a gente fez, que vai ser trazido, então, no evento da Revista Brasileira de Psicodrama, que vai acontecer amanhã. O horário vai ser das 6h30 às 8h30. Quem quiser comparecer, o evento é aberto e
vai ter a presença de vários autores aí que publicaram na mesma revista que eu e a Amanda publicamos. É isso, pessoal. Aqui está o meu contato, caso alguém queira fazer uso dele. Só leia o teu contato, que é jessicadavosfernandes@hotmail.com, e o telefone 489966686672. Isso. Gente, aproveitando esse momento para vocês abrirem aí perguntas para a Jéssica, ela está aberta a questionamentos, a dúvidas, e eu já queria abrir esse campo, Jéssica, e te perguntar um pouco assim, como é que tu vê essa possibilidade de intercâmbio, porque te confesso que eu hoje, não sei se eu cheguei a trocar essa figurinha contigo, hoje eu já orientei trabalho de conclusão de curso no curso de teatro lá na Unesc, né? Olha, E, legal. e talvez não haja, pelo menos nessa perspectiva, muitas pesquisas nessa intersecção, porque, por exemplo, foi muito difícil encontrar professores do curso de teatro que apoiassem a orientanda, que queria usar o Arco-Íris do Desejo do Boal junto com o Teatro Espontâneo do Moreno, com usuários do CAPS, né? E ela queria medir aí a espontaneidade e tal, a partir dessas duas estratégias. E aí ela foi me procurar na psicologia justamente porque o povo, né, dentro no teatro entendeu que não, né, que o teatro não tem essa função primordial, e eu entendo também, né, do ponto de vista terapêutico, enfim. E aí essa é uma compreensão deste grupo de pessoas. E aí eu queria te ouvir se na época que tu apresentou essa possibilidade para a escola de teatro, se tu enfrentou algum tipo de receio, se eles foram receosos dessa proposta. Na verdade, é assim, não teve isso, assim, não teve muito forte, não, pelo menos. A recepção da professora em si, a abertura da escola foi bem tranquila. Foi um pouco difícil conseguir quem pudesse participar, mas acho que muito mais pelo tempo, sabe? Que é porque o pessoal na época estava assim, como é que... Porque teve gente que teve que sair do trabalho para ir, entendeu? Então, assim, na época foi difícil, e aí eu já vi que tinha mesmo interesse, de certa forma, porque o pessoal fez questão de se organizar para sair do trabalho e ir, né? Então, assim, eu acredito que tem, assim, esse interesse, mas, infelizmente, né, Amanda, são áreas que têm tanto a ver e, ao mesmo tempo, as pessoas não percebem isso. E aí acaba dificultando essa intersecção, né? E acho que dentro do nosso contexto aí de cidade mais de interior, isso fica mais difícil ainda, né? Porque tem menos opções de procura para buscar alguma ajuda, menos pessoas que podem ver isso de uma forma positiva. Então, é tudo menos, né? É muito... E Eu assim, acho que eu eu acho que acredito... faz sentido que seja do interior. Então, porque assim, ó, claro que também vai ter muita gente com essa perspectiva em cidades maiores, claro que vai. Só que a chance, porque assim, ó, eu vejo muito que o pessoal, por exemplo, os atores aí, eles falam tanto, né, do teatro como ferramenta para ajudar na vida e não sei o quê, e não sei o quê, sabe? E aí eu fico imaginando por quê que numa cidade grande vai vir um psicólogo querer usar o teatro como ferramenta para ajudar alguém e as pessoas não vão querer. Então, eu acho que dentro de um contexto social maior, acredito que seja uma proposta bastante acolhida. Eu nunca fiz, né? Mas acredito que seja, realmente. Quero deixar aberto para outros, mas eu tenho uma outra dúvida em relação ao CAPS, não me deixa esquecer. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Jéssica? Tenho, mas não sei se é bem uma pergunta. Me chamou muita atenção quando tu falou da questão do corpo. Eu tenho a impressão em muitos momentos que no psicodrama às vezes a gente esquece de usar o corpo, sabe? De olhar para o corpo mais, de talvez os aquecimentos serem bem mais voltados para o corpo. Geralmente a gente vai uma coisa muito mais imaginativa, uma fantasia guiada, e que às vezes a gente fica pensando, poxa, parece que não aqueceram bem, ou não aqueceu bem.
Mas se a gente for pegar um lance de pegar essa ideia do corpo, às vezes aquece tão bem quanto, assim, de levar para uma direção melhor se a gente aquecer pelo corpo. E me chama muita atenção quando tu trouxe isso, assim, como algo muito importante, e principalmente na parte do encontro ali. Fiquei muito encantada, de modo geral. Na verdade, isso é uma coisa que eu também acabo passando, tá? Na minha prática. A gente vai muito para a questão da mente, principalmente agora, né? Que todo mundo sentado na frente das telinhas aí. A probabilidade de aquecimento de corpo muitas vezes acaba ficando esquecida. Mas eu lembro da minha época que eu ia na Viver, que fazia uma bela de uma ponte aí, entre corpo e mente, e levava um aquecimento bem legal. Então, acho que é muito mais da gente ir se trabalhando e fazer essa ponte, né? Que acaba levando ao aquecimento, que também permite a trabalhar a mente depois, né? Então, São níveis de integração, né, na cena. isso é. O corpo acaba sendo uma ferramenta para trabalhar a mente e aquecer a mente, né? Então, A Camila tinha aberto o microfone. A Dani quer fazer uma pergunta. Imagina que a gente está aí de dupla hoje. Estou com oi, linda. Oi, Dani. Não, é porque eu entrei um pouquinho depois, então não sei se de repente tu falou como é que tu fez a pesquisa, assim, se foi só uma observação, porque pelo que eu entendi, os resultados ali foram, né, das falas e tal, ou se tu fez alguma intervenção de teatro espontâneo com eles, enfim, pode também intervir no grupo. Eu entendi que foi numa escola de teatro, era um grupo já formado, né? Então, Sim. só observou e entrevistou e tal, ou tu fez alguma intervenção com esses alunos também? Na verdade, assim, Dani, o grupo que eu apliquei não era só de uma turma, tá? Foram várias turmas e eram turmas tanto de cursos avançados quanto de iniciais. E aí foram as pessoas que se dispuseram a participar, né? Mas entre esses dois contextos aí. E aí eu não fiz intervenção de teatro espontâneo porque a ideia era relacionar o teatro clássico mesmo. Ver se o teatro clássico desenvolvia a espontaneidade, né? E aí eu usei uma escala de espontaneidade que era bastante próxima do contexto que é trazido por Moreno. Pedi para eles responderem, assinalarem, fiz a cálculo de médias, tudo mais, para ver qual dos contextos deixava mais espontâneo. E eu também fiz uma entrevista com algumas, acho que era 5 perguntas, para saber como que eles se comportavam antes do teatro e como que isso foi mudando ao longo do teatro. Foi disso que saíram aquelas falas, tá? Mas eu não fiz intervenção de teatro espontâneo porque a minha ideia era mesmo saber se o teatro clássico levava a um resultado parecido, vamos dizer assim. Legal. Faz alguma pergunta, né? Não, é isso aí. Agora a gente começa, claro. Obrigada. A Jorge está com o microfone aberto. Nada. Isso. Não, eu fiquei interessada sobre o que você falou de máscaras sociais e você fez alguma ponte com a conserva cultural, meio que diferenciando. Eu queria que você pudesse aprofundar um pouco. Então, na verdade, quando eu fui fazer o trabalho, eu também não achei muitas coisas sobre, tá? E não consigo comprar até hoje muita coisa. Mas eu achei um contexto muito interessante, porque, assim, eu acho, quando eu lia, eu vi, assim, uma ideia de que é uma conserva cultural, que ela é tão forte, ela acaba sendo tão incrustada na gente, como que acaba sendo absorvida como uma ideia de personalidade, sabe? É como se chegasse num ponto que a gente não conseguisse mais se reconhecer. Eu achei um contexto bem preocupante, vamos dizer assim, porque chegar num ponto de tu pegar algo que a sociedade te impõe e absorver para ti e não se reconhecer mais,
sabe? Eu achei um contexto bem assim, e foi uma coisa que eu consegui fazer um link bem legal com essa relação, assim, da importância de a gente estar sempre atento, né, ao que é realmente nosso, que é realmente da nossa personalidade e aquilo que a gente acaba engolindo aí, absorvendo, porque a gente acha que deve absorver, né? Até onde a gente não perde muito da nossa essência, da nossa identidade, a partir de uma conserva cultural que a gente não consegue trabalhar, né? Eu botei ali o artigo que é da Melissa, que é o poder da máscara no psicodrama Sombra e a Luz, que é da onde tu tirou a ideia né, Isso. da máscara associada aos papéis sociais e que estão repletos de conserva cultural e que muitas Isso. vezes a gente precisa, né, tirar essa máscara social que está camuflada e o trabalho com máscaras ajudaria a equilibrar, na perspectiva dela, Olha, essa nossa legal. vivência polarizada. É verdade. É É, verdade. Isso foi inclusive, uma coisa. Amanda, eu perguntei, né, porque tem a questão da arte-terapia, eu faço psicodrama, mas com arte-terapia e trabalho com máscara, por isso que eu quis entender um pouco melhor e ler um pouco melhor sobre isso, né? Então, Na verdade, esse artigo que a Amanda botou ali, que eu usei no trabalho, foi o único que eu encontrei com esse contexto, assim. É porque a Melissa ela faz uma associação entre o psicodrama e a psicologia analítica junguiana, e aí ela vai usar a máscara para fazer essa relação entre luz e sombra. faz sentido. É. Quando o povo vai pensando, eu queria te perguntar o que tu pensa em fazer no CAPS? Se tu pensa em algo relacionado ao teatro clássico, se estás pensando em ir na direção do psicodrama, o que tens pensado aí? Na verdade, assim, eu ainda não comecei, né? Então, eu não fui lá ver como é que está o contexto, porque eu ainda estou reunindo os documentos e tudo mais, ainda não consegui ir lá. Mas eu pretendo levar o psicodrama para dentro, até em termos de grupos, porque agora a gente está voltando para os grupos, né? Talvez sociodrama, e aí um dia talvez eu faça algo de teatro, mas tem que ver também como é que está a disponibilidade do grupo. Eu tenho vontade de fazer, assim. Tenho bastante vontade. Na verdade, eu queria chegar atacando o pé e fazendo psicodrama à torta e à direita, né? Mas não é assim, né? Tem que ir devagar. Mas eu queria muito. Inclusive, saudades. Essa vida de mestrado na área da saúde. Eu fiquei bem feliz que a minha supervisora, a minha superior, também é psicodramatista. Então, acaba que isso vai me dar mais abertura, né? Para eu, se eu trouxer alguma ideia, ela vai acolher melhor, né? Como é da perspectiva dela também. Tem um artigo aí que ainda vai sair, né? Que tá no Prelo, que é do Felipe. O Felipe, ele é diretor de teatro clássico e é Ai, amo, psicodramatista. amo. É maravilhoso, né? Ai, tudo que É eu queria na vida era fazer o psicodramatista que ele faz, mas enfim. e o Felipe, ele fez sessões de retramatização com o pessoal do teatro, né? Com os atores. Porque até os atores reclamavam com ele, né? Que, como assim você, né, traz as coisas, vive essas coisas para fora daqui, aqui dentro a gente não vive contigo e tal. E aí a experiência dele foi belíssima. Foi o artigo que gerou o nível 2 dele. Foi uma experiência muito bonita, porque os atores saíram muito transformados. E eu acho que uma coisa que tem nesse trabalho, que poderia depois complementar o teu, é que eles falam dos níveis, os atores. Onde eles chegam, o nível que eles chegaram com o teatro e o nível que eles chegaram com o teatro clássico e onde eles chegaram de autoconhecimento a partir da retramatização, né? Os níveis. E é um trabalho bem interessante, né? Foi orientado pela Rosane Rodrigues. Oh, já quero ler já. Foi orientado Nossa. pela Rosane Rodrigues, é um trabalho bem bonito, assim. Vou ver se eu consigo o e-mail do Felipe, já coloco aqui para vocês pedirem o trabalho dele. Ai, super quero. Já tô querendo já. Se alguém mais tiver
alguma dúvida para fazer, vai mediando aí, Carlos, que eu vou procurar o Eu não tô contato do conseguindo Felipe. ver o bendito do chat, gente. Você precisa clicar ali perto do screen share que você clicou, tem um bate-papo. Ah, tá. Aí ele abre, Beleza. você precisa clicar. Ah, tá. Ok. Depois, a hora que a Amanda botar o Não, e-mail tá ali, eu pego. procurando. Enquanto a Amanda acha aí o e-mail, se alguém tiver ainda alguma pergunta, alguma contribuição que possa fazer e queira. A Amanda acha todos os e-mails que ela quiser na Terra, olha só. Já tá Já no achei chat. aqui, esse é o e-mail do Felipe, para quem tiver interesse, né, pede a ele que ele manda para vocês em PDF. E coloquei também o livro do Buchbinder, né, sobre a poética do desmascaramento, que também faz essa diferenciação do trabalho com máscaras, né, do que seriam as máscaras cristalizadas, que são as máscaras sociais. Ah, Amanda, que massa. Bah, já fiquei curiosa já. Mais alguma coisa, gente? Opa, minha internet está instável. Tomara que não caia. Quando vocês vão pensando aí, eu já vou procurar também aqui o nosso cronograma. Quero aproveitar para convidar todos que estão aqui, porque qualquer um de vocês pode trazer para a gente algum tema que seja significativo, que seja interessante, algo que vocês estão pesquisando, porque a ideia é que a gente possa compartilhar. Não interessa se você está no nível 1, se você não terminou o nível 1, se você está no 2, se você está no 3, porque a ideia é que a gente possa construir um pouco e colaborar, né? A gente já teve aqui várias vivências incríveis de compartilhamento de ideias, então falem no privado com o Carlos ou comigo e proponham aí para vir trazer algo para a gente poder discutir. Semana que vem, nós vamos falar sobre psicoterapia de casal com psicodrama. Depois, no dia 18, psicodrama e arte-terapia, com Jorge. Depois, no dia 25, sociodrama na minimização de dificuldades para o cuidador do paciente com Alzheimer. E no dia 2/7, a Aline, de Belém, vai trazer para a gente psicoterapia psicodramática em grupo online, as reinvenções do aquecimento. Opa. Vamos finalizando então, Carlos. O Camila, não sei quem é que está aí na finalização. Sou Joe. Quer dizer, acho que é. Posso assumir a finalização? Pode. Certo. Eu acho que a gente podia compartilhar, né, com a nossa convidada, Jéssica, o que a gente vai levar, né, como é que foi para a gente estar aqui. Sim, gente, por favor. Se vocês Palavras. puderem dar uma palavrinha de feedback. Aquilo que a gente gosta do psicodrama, né, que é sempre pedir um compartilhamento. Então eu vou começar para incentivar, eu e a Dani, que ela não tem opção, ela aqui do meu lado, ela vai compartilhar. A gente não pegou o iniciozinho, né? Enfim. Mas do que eu consegui ver, assim, teu trabalho muito bacana, como foi buscar nesse outro espaço que acho que no início do psicodrama tinha muito mais esse contato direto com o teatro, né? O Moreno, acho que andava muito mais por lá. E é muito bacana ver essas pontes, né? Que como a Amanda falou, que eu também tinha um pouquinho dessa impressão, assim, que o pessoal do teatro não gosta do psicodrama. Então, acho que já é bacana para ir fazendo essa ponte, fazendo essa amizade. E foi bacana ver tu correlacionando isso, assim, né? Dessa influência do teatro clássico com o que a gente tem de psicodrama agora. Então, eu saí mais curiosa para ler mais coisas. Tem para compartilhar alguma coisa? Acho que a que acabei falando contempla também, assim, no início, quando eu fiz a pergunta, eu não tinha entendido que o seu objetivo era exatamente esse, né? Avaliar o desenvolvimento da espontaneidade no teatro clássico. E acho que isso, quando eu entendi, tudo fez um pouco mais sentido. E acho que isso é muito, muito bacana, assim, a gente precisa se aproximar mais, né, de outros contextos, outras áreas, principalmente essas que se relacionam tão diretamente com o psicodrama, né?
Até quando a Amanda falou dessa orientanda dela do teatro, eu sei que poderia ser uma opção, por exemplo, para vocês convidarem para o grupo. Acho que a gente não precisa falar só entre psicólogos e psicodramatistas, né? Então, acho que quanto mais a gente consegue fazer essas aproximações, mais é bacana, assim. Tomara a gente conseguir levar o psicodrama para cada vez mais lugares. E aqueles que já deveriam estar, né? Enfim, que é o teatro, por exemplo. Carlos, anota aí que a gente tem que falar com a Aninha, então. Com a Aninha, né? Uma bela de uma amizade, super apoio entre É psicólogos. verdade, ela é maravilhosa. Trabalhei com ela já no CAPS, eu acho que já vai fazendo essas ligações aí. Então, gente, quem puder abrir o microfone ou deixar alguma coisa no chat, né, para a Jed, de como que foi o encontro de hoje, se tiver alguma pergunta, ou só quiser compartilhar como que está saindo daqui, seria interessante para a Jed que nos deu, né, várias coisas, é bacana a gente devolver coisas para ela também. Bem, eu quero deixar para a Jéssica agradecimento, né? Porque assim, eu vim mais para conhecer mesmo o espaço, para entender como seria dia 18, né? E aí eu vim para aprender e aí saí com muito mais coisas do que eu imaginava, né? Essa questão do questionamento da máscara social, o artigo que a Amanda colocou, o livro, me ajudou a ampliar a visão da máscara, tanto na arte-terapia quanto, assim, pelo menos eu entendi que eu preciso ampliar, né? Eu ainda não ampliou porque eu preciso ler mais, né? Mas, assim, tanto para o psicodrama quanto para a arte-terapia. E aí é gratidão mesmo, agradecer, tá? Linda, Jorge, obrigada. o formato, quando tu vieres, é do jeito que tu quiser, com toda a tua tempestade. A gente quer o teu caos, mulher. Não precisa Pode seguir a deixar, eu organização sou da boa nisso. Jéssica. A Jéssica é muito metódica. Não, pode deixar, é o meu jeitinho mesmo, eu só quero Não, entender o horário. meu jeitinho metódico, né? Quando eu faço as coisas no presencial, eu sou mais expansiva. Mas aqui... Jéssica, meu nome é James Araújo, quero agradecer a tua fala, né, as tuas preocupações, esse esforço de estreitar o entendimento entre o psicodrama e o teatro. É necessário, fundamental, para que o entendimento de Moreno seja cada vez mais né, verossímil. Coincidentemente, hoje, eu estava lendo uma obra que tem, se não tem tudo, mas tem alguma razão em relação à tua fala, que é essa obra do Jack Lacan, O Corpo Poético. Olha, O corpo poético, ele trabalha uma narrativa em que esse autor ele entende que a fala que tem, digamos assim, que tem um entendimento de comunicabilidade bem abrangente é exatamente a fala do corpo. Essa fala expressa somente pelo pensamento, muito descartiana, muito Descartes, muito racionalista, ela tem o seu valor, mas tal como o Moreno, que saiu do divã, né, para observar o corpo, o movimento dele e entender as suas limitações, os seus traumas, enfim, entender o ser humano. Lacan também acredita que o corpo, né, a linguagem do corpo é capaz de expressar de maneira não só espontânea e criativa, mas de maneira que possamos entender o outro. É isso. Muito obrigado mesmo. agradeço. James ou James, pode chamar de James? Por favor. Tu podia trazer para a gente um pouco dos teus conhecimentos algum dia aqui para o grupo. A gente seria muito grato. Eu concordo. De antemão, eu de antemão já agradeço e eu estou me preparando para esse momento. É uma responsabilidade muito grande. Ah, o Carlos vai... Certamente nós estaremos juntos trocando coisas do teatro e psicodrama. Tá, Muito grato a todos mesmo. tá bom. Jéssica, eu queria compartilhar também, achei tua temática bem interessante e bacana,
E principalmente porque eu acho que tem muito a agregar essas duas áreas que se convertem, né? Então, eu acredito que essa temática só venha para contribuir para gerar conhecimento, e quanto mais se estreitar essa relação, mais possibilidades eu acho que a gente tem de aprender. Então, bem legal, isso é uma coisa que a gente já tinha, enfim, num outro grupo pensado dessa correlação, né? Como é que seria o psicodrama se aproximando um pouco mais desse mundo do teatro mesmo, e você veio aí com esse trabalho muito bacana. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Alguém mais gostaria de compartilhar? Quero agradecer a Jéssica porque ela foi uma guerreira. A gente teve, essa semana a gente estava assim tentando, porque uma pessoa desistiu, daí a gente foi ver todas as pessoas que podiam colaborar, e a Jéssica se preparou assim, no se vira nos 30 de um dia para o outro, para trazer algo para poder Quinta-feira à compartilhar noite. com a gente, quinta-feira à noite, né? Então foi muito generosa com a gente, e eu percebi que tu teve um nível de aprofundamento maior no teu TCC do que na época que eu te orientei. Então, gratidão por essa dedicação. Era isso, gente. Queria agradecer, né? Como a Amanda falou, a Jéssica por estar aqui compartilhando seu conhecimento, sua prática com a gente. Seja bem-vinda no grupo e retorne com outros temas sempre que tu quiser. Eu acho que o objetivo do grupo de estudos Recria é a gente criar um espaço de compartilhamento, né? Seja ele de qualquer forma e de qualquer conteúdo que envolva o psicodrama e que faça que a gente recrie alguma coisa, seja espontâneo e criativo. Então, queria agradecer a Gé, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui hoje, né, com a gente também, que compartilhou um pouquinho. E era isso, gente. Fiquem ligados nas coisas da Viver Mais Psicologia, Psicodrama, né, nas próximas semanas do grupo de estudo. E é isso. Uma ótima E amanhã sexta. a Jéssica convida todo mundo para estar no evento da revista, né, Jéssica? Sim, eu já falei 2 vezes, mas vou falar de novo. Vamos, gente. Vamos lá ver no evento da revista, que vai ser bem legal. Tem bastante coisa legal lá para vocês aprofundarem mais um pouquinho no psicodrama. Antes da gente acabar... Ô, Jéssica, coloca lá no grupo. Põe um lembrete amanhã. Porque Boto sim. A rotina a gente pode esquecer. Sim, não, eu já boto ali, vou colocar o flyerzinho ali no grupo para lembrar. Antes de acabar, eu quero agradecer também a Amanda. Apesar da correria, foi um prazer. Obrigado pelo convite, Amanda, Carlos. Obrigado pelo convite. E foi muito bom, de verdade, assim, uma experiência muito, como eu vou dizer, revigorante, porque eu estou um pouquinho distante do psicodrama nesses últimos tempos, e tirar esse tempo, mesmo que tenha sido na correria, para voltar para essa área que eu gosto tanto e trazer conteúdo, né, que é uma coisa que eu gosto também, né, eu gosto de ensinar, então trazer conteúdo, de certa forma, remete a essa questão do ensino, né. Então, eu fico muito, muito feliz, obrigada pelos compartilhamentos, que bom que de alguma forma ajudou vocês, acrescentou para vocês, e eu sou muito orgulhosa de fazer parte dessa família e de poder contribuir com vocês de alguma forma. Muito obrigada de coração. A gente que agradece. Então é isso, gente. Para vocês, bom final de semana, aproveitem o frio ou o calor, não sei de onde que a gente está no Brasil. Aqui tá frio, aqui tá frio. Então é isso. Beijão. Tchau. Tchau.